Olá! Seja bem-vindo a mais uma videoaula produzida pelo Instituto Walden 4. Nessa videoaula faremos uma demonstração da terapia analítica funcional, FAP. Tanto as explicações quanto o texto da sessão que ensinaremos aqui foram extraídos e ou adaptados de Kohlenberg e Tsai, 2006, páginas 49 e 50. Eu sou Cristina e farei o papel da terapeuta. Eu sou a Ana, e farei o papel da cliente. Não repare nas nossas vozes iguais, é só uma coincidência. Bom, para começarmos, vou apresentar a vocês 3 tipos de comportamentos clinicamente relevantes que são a base da psicoterapia analítica funcional. Comportamentos clinicamente relevantes do tipo 1 são problemas do cliente que ocorrem durante a sessão de terapia. O cliente muito provavelmente irá se comportar em relação ao terapeuta como se comporta em relação às pessoas que o cercam em seu dia a dia, e o terapeuta pode, e deve, se aproveitar disso para conduzir a terapia. Comportamentos clinicamente relevantes do tipo 2 são comportamentos do cliente que indicam que está havendo progresso em relação às suas queixas iniciais. O terapeuta deve ficar atento a esses comportamentos para reforçá-los. Comportamentos clinicamente relevantes do tipo 3 são interpretações do cliente sobre seus próprios comportamentos e sobre suas possíveis causas. O terapeuta deve incentivar e reforçar esses comportamentos, pois assim estará ajudando o cliente a fazer análises funcionais de seus próprios comportamentos, ou, se você preferir, estará promovendo o autoconhecimento do cliente, o que é muito importante para o progresso da psicoterapia. Essa técnica terapêutica, chamada psicoterapia analítica funcional, preconiza a observância, por parte do terapeuta, de 5 regras básicas. Regra 1. Prestar atenção aos comportamentos clinicamente relevantes do cliente. Essa regra, nas palavras de Kohlenberg e Tsai, é o coração da psicoterapia analítica funcional. Regra 2. Evocar os comportamentos clinicamente relevantes. O terapeuta deve criar situações para que os comportamentos clinicamente relevantes ocorram durante a terapia. Regra 3. Reforçar, da forma mais natural possível, os comportamentos do cliente que evidenciem progresso na terapia, que evidenciem uma mudança de comportamento relacionada às demandas do cliente. Regra 4. Para colocar em prática a regra 3, o terapeuta deve identificar quais de seus comportamentos possuem um efeito reforçador sobre os comportamentos clinicamente relevantes do cliente. Regra 5. Fornecer ao cliente interpretações das variáveis que afetam seu comportamento, ensinando-o a fazer suas próprias interpretações à medida que a psicoterapia progride. Para ilustrar a aplicação de algumas dessas regras, ensinaremos o caso de Ana, que nos procurou, segundo ela, em função de uma história de relacionamentos que começavam bem, mas que ao longo do tempo se tornavam superficiais e pouco satisfatórios e, eventualmente, terminavam devido a sentimentos ruins que surgiam. Além disso, Ana também relatou uma depressão que flutuava em função da qualidade desses relacionamentos. Parece que está acontecendo agora o seu problema, quero dizer. Nossa relação começou de uma maneira legal, muito descontraída e aberta. Você não tinha dificuldade em me contar sobre seus sentimentos e problemas e eu esperava ansiosamente por nossas sessões. A forma como nossa terapia começou se assemelha à forma como a maioria de seus relacionamentos passados começaram. Então, as coisas foram se tornando ruins. Você não conseguia expressar em voz alta para José seus sentimentos negativos, apesar de termos tentado várias abordagens terapêuticas. O seu relacionamento terminou. Você foi ficando deprimida e menos aberta em nossas sessões. Isso foi piorando gradualmente até o ponto atual. Você tem muito pouco a dizer e eu estou achando as sessões frustrantes, porque eu não sei o que fazer para ajudar. É similar ao que aconteceu no passado? Sim, e eu ando pensando em terminar a psicoterapia. Esse comportamento da cliente pode ser caracterizado como um comportamento clinicamente relevante do tipo 1, ou seja, relacionado ao seu problema. Nesse caso, dificuldade para enfrentar uma situação de discussão de uma relação. Então nosso relacionamento está mesmo destinado ao passo final que parece ter ocorrido tão frequentemente no seu passado. Ele chega ao fim deixando um sabor amargo. Eu me sinto deprimida e mal com isto tudo.
É o que sempre acontece e eu me frustro porque não sei o que fazer. Ótimo! Agora você tem uma chance de modificar o nosso relacionamento e não se sentir mal ou frustrada. Ou você deixa nosso relacionamento terminar como os outros e você continua infeliz e deprimida, ou você pode agir de outro modo e talvez sentir-se melhor. O que você quer dizer com agir diferente? Eu não sei fazer isso. Baseado no seu padrão passado, devem existir sentimentos negativos e ou hostis em relação a mim. Essa é uma interpretação do terapeuta baseada em sessões anteriores, não há nada de mágico nela. Consultando o livro de Kohlenberg e Tsai, você poderá entender melhor a origem dessa hipótese do terapeuta. Houve um episódio de explosão de raiva da cliente durante uma sessão. Tudo que sei é que estou deprimida e quero ajuda porque me sinto mal. Esse comportamento da cliente foi um exemplo de comportamento clinicamente relevante do tipo 1. Ela está se esquivando de discutir seus problemas de relacionamento. Você não respondeu à minha pergunta. Eu disse que achava que você tinha sentimentos negativos e hostis em relação a mim. Note que estou tentando bloquear a esquiva da cliente, fazendo com que ela enfrente uma situação aversiva para ela. Eu não tenho, vamos falar da minha depressão. Esse comportamento de Anne é um exemplo de comportamento clinicamente relevante do tipo 1. Nesse caso, uma esquiva de uma situação aversiva. A esquiva de um assunto pode ser um bom sinal de que o terapeuta acessou um ponto relevante para a terapia, já que as pessoas tendem a se esquivar de assuntos que são aversivos para elas, que causam sofrimento e, em vez de enfrentá-los e resolvê-los, tentam evitá-los. Consequentemente, os problemas continuam. Acho que você está evitando alguma coisa relacionada a mim que lhe incomoda. Quando você começou a terapia, eu disse que tentaria ajudar. Agora você me pede ajuda e eu tento conduzi-la a um tema que você não acha que esteja relacionado e tenta mudar de assunto. Veja que estou utilizando a regra 2, apresentando uma situação evocadora de um comportamento clinicamente relevante, levantando a hipótese de que o insucesso de minhas intervenções anteriores em ajudar evocou em Ana sentimentos negativos e a esquiva subsequente. Eu fiz tudo o que você me pediu para fazer e, mesmo assim, José me abandonou. Você fez o que eu pedi. José a abandonou e o que mais? Você não me ajudou como prometera. Esse é um exemplo de comportamento clinicamente relevante do tipo 2, ou seja, um comportamento que mostra avanço na psicoterapia. É a primeira vez em que uma queixa é diretamente expressa a mim por Ana. Note que isso é muito importante. Embora ela esteja reclamando de mim, isso é muito positivo do ponto de vista terapêutico, pois ela está conseguindo expressar seus sentimentos negativos em relação a alguém, algo que não acontecia no início de terapia. Eu tentei, mas não deu certo, e você fez tudo o que eu pedi. Eu me sinto mal com isso e me pergunto o que eu deveria ter feito diferente para que José e você pudessem permanecer juntos. Acho importante você ter trazido isso à tona, e quero desta vez ver o que pode ser feito. Veja que este é um exemplo do uso da regra 3, reforçar os comportamentos clinicamente relevantes do tipo 2. O reforçamento natural de uma queixa é levá-la a sério e tentar fazer algo a seu respeito. Em sessões subsequentes observei em Ana um aumento de expressões de insatisfação com a terapia e comigo. É claro que este é um ponto positivo nesse caso em função da queixa inicial, dificuldades de expressar sentimentos negativos em relação a alguém. Convidamos professores e psicólogos a nos enviar material, transcrições de sessões com comentários, por exemplo, que possa ser divulgado e transformado em vídeo-aula sobre terapia analítico-comportamental. Os créditos, a autoria do material, é claro, serão informados em cada vídeo-aula produzida. Você pode enviar material e sugestões para o e-mail instituto.walden4@gmail.com. Você pode também postar o material diretamente na nossa página de textos colaborativos, acessando o site walden4.com.br. Um abraço e até a próxima. Até mais.